Roda a vinheta aí do nosso convidado, por favor. No programa de hoje, um médico, produtor rural e governador do belo estado do Goiás. Goiás é um estado que dá certo. É a verdade. Fundador da União Democrática Ruralista, o grande Ronaldo Caiado. Ó o Caiado aí, ó. Que elegância, hein? E é doutor, hein? Sim. Médico. Médico, você precisa de qualquer receita, alguma Doutor coisa. Caiado. Qualquer receita, você fala com o Caiado. Testado pra amanhã. Segura aqui, esse aqui é do gordão lá. Qualquer problema, você pega no cacetete. Por favor, vamos fazer a primeira. Obrigado pela sua presença. Governador de Goiás aqui pelo segundo mandato. Foi 2 vezes no primeiro, né? No primeiro turno. Foi as 2, né? No microfone ali, ó. Todas as 2 no primeiro turno, graças a Deus. O meu querido Mota. O Mota tá lá no Rio de Janeiro, esta simpatia. Ele vai fazer a primeira pergunta para você, o Caiado. Boa tarde, governador. Boa tarde, pergunta, eu gostaria de saber a sua visão sobre o cenário, as eleições do ano que vem. Como é que o senhor está vendo o cenário? Olha, o cenário ele está mais ou menos assim. Você sabe que o Nordeste tem uma posição, tá certo? O Centro-Oeste, um cenário mais ou menos dentro daquilo que é a tendência nossa, mais conservadora e mais de direita. Sul e Sudeste também acompanhando, exceções às vezes em algumas grandes capitais. Mas o que sinaliza hoje, Mota, é um crescimento realmente da direita no Brasil. Essa é uma realidade em termos de número de prefeitos de capitais, como também no nosso interior agora em 2024. 2026 ainda está um pouco distante ainda, né, Mota? Aí, sabe como é que é? A gente tem que saber enxergar de trás dos montes, mas não é fácil, né? Aí é até uma previsão de como será esse caminho nesses próximos 3 anos. Você tem a pinta, hein, Caiado? Vamos chegar lá. Você tem a pinta de... Tem. E a voz, de né? estar nessa... né? O Caiado, a UDR você fez quando invadiram, né? Foi na época do MST, não foi isso? Que ano foi aquilo lá que você fez? 1986. Isso é importante você falar, sabe por quê? Porque naquela época, ninguém defendia a direita. Não tinha direita. Direita no armário. Ninguém tinha coragem de sair na defesa do produtor rural. Verdade. Tanto é que todos já davam como certo que o Estado ia se apoderar de todas as terras no país. Isso era ponto pacífico na Constituinte. Quando nós, em 86, fizemos uma mobilização, saímos pelo país inteiro. A partir daí, nós mostrávamos que, enquanto o MST não explicava a origem do dinheiro que ele era financiado, nós mostrávamos de público que era ali por leilões de gado, de cereais, que era ali colocado à vista de todo mundo e nós arrecadávamos. Nós trabalhamos fortemente para fazer uma bancada na Constituinte, em 86, e aí sim nós fomos para a Constituinte e conseguimos, talvez... Aí seja um pouco modesto, mas talvez a maior vitória que já teve na Constituinte foi o direito de propriedade. Garantiu o direito de propriedade no campo ali. Eu acho que foi a hora que nós fincamos ali o limite que, olha, tudo bem, mas o direito de propriedade está garantido na Constituição brasileira. Eu acho que essa foi a grande vitória que nós obtivemos. Poucos acreditavam. Nós tivemos subcomissões, Emílio, que nós ganhamos por 1 voto. E depois, lógico, nós conseguimos ampliar essa votação na votação final de plenário. Mas, nas subcomissões, nossa frente era 1, 2 votos, a dificuldade que nós tínhamos de defender o direito de propriedade. Que é uma loucura isso, né? Nós éramos, naquela época, nós éramos demonizados. Certo? Aonde eu chegava no interior do Pará, do Ceará, do Rio Grande do Norte, tá certo? Em muitos lugares até, vocês se lembram dos primeiros pontos que eu visitei? Foi aqui o Pontal do Paranapanema. Boa. Era um dos maiores focos aqui da escola, tá certo? Do MST, quanto também do BOF, tá certo? Da Teologia da Libertação, junto com
aquela comissão pastoral da terra, sem dúvida nenhuma, preconizava que ninguém tinha direito a ter a sua propriedade. Aquela época o agro já era fascista, então? Já falavam que o agro era fascista? Porque o governo sempre vem com essa narrativa e eu queria... Você sempre foi um defensor, né, do agro. O que você acha do governo de esquerda ou do Lula falar sobre isso? Não, você tem dois momentos. Teve um momento onde, tá certo, era de bom tom, tá certo, dizer que era de esquerda. Sim. Até os nossos não tinham coragem. Você ia para um debate. Eu, quando fui candidato a presidente da República em 1989, eu era o mais jovem candidato. E lógico que ali eu estava ali dizendo o que era a importância do setor e que ele é hoje reconhecido. Não é verdade? Quer dizer, aquela época quando eu fazia o diagnóstico, olha, vai ser o que vai sustentar e vai ser o único setor que vai mostrar para o mundo o que nós somos capazes de poder ser competitivos no mundo todo. Isso não existe, tal, não sei o quê. Sempre existia aquela... isso é coisa de interior, de roceiro. Os intelectuais, né? Coisa de lá do campo. Eu dizia, essa esquerdinha de boutique, tá certo? Que realmente nunca trabalhou e não sabe o que é o resultado e o potencial do Brasil. A agropecuária brasileira é a que mais absorve tecnologia no mundo. É a única que desenvolveu práticas aonde também o que nós chamamos de cultivares capazes de poder você avançar numa terra como o Cerrado, que ninguém acreditava que isso amanhã pudesse ser produtivo. Perfeito. Não é verdade? Então você vê que é a ciência. Então esse é o fato que nós mostramos a competitividade. Eu costumo dizer, hoje, a mesmo nível de pesquisa que se tem no smartphone, você tem num grão de soja. Boa. Hoje a capacidade dela de poder produzir em regiões inóspitas e o Brasil bater nos Estados Unidos, o mundo inteiro hoje vendo que nós chegamos a 317 milhões de toneladas. Quando eu comecei essa luta, o Brasil produzia 60 milhões. Sim. Nós importávamos tudo. Então, o que eu falo é que as pessoas às vezes têm uma narrativa que é muito mais preconceituosa. Total. Hoje em dia não. Hoje em dia, todo mundo tá achando bonito. Eu sou bonito, bater palma pro setor, tá certo? Mas os caras tentam, né? Mas eles tentam ainda hoje. Quando o Ronaldo Caiado saiu nesse Brasil afora, enfrentando, tá certo? Era atravessar corredor polonês, aguentar ali, sem me acovardar, dentro de uma Cinelândia. Fui o único candidato que fiz comício dentro da Cinelândia. Eu lembro disso aí. Único. Eu lembro. Ô, governador, uma coisa. O Caiado. E eu que fizemos. O Caiado, me fala uma coisa. Por exemplo, que nem o agro, muita gente não lembra que os caras são muito moço. Tem uns velhos que ouvem a gente. A maioria é velho e lembra, mas tem muito moço. E muito moço não sabe. Por exemplo, o agro foi responsável da gente sair do FMI. Sem dúvida. Porque se não fosse o agro, a gente ia estar que nem a Argentina está hoje. Não seria melhor a Argentina, ao invés de ficar fazendo essa papagaiada aí, que fechar Banco Central, aprender com o agro? Porque lá eles têm terra também. Sim. E tem chão ali, porra. A Argentina é aquilo lá. Não seria melhor vocês passarem essa informação para os argentinos do que eles ficarem tentando mudar tudo, paridade com dólar, essa coisa toda? Emílio, bom, nós dois aqui temos uma... Nós somos lindos. Sim. Senhores maravilhosos. Estou recebendo aqui a mulherada, elas não aguentam a gente. Mas vamos ficar tranquilo. Roberto Tremendão. É isso aí, fica tranquilo. Fica tranquilo, deixa. É o dono da lanche. A verdade lanche. toda é o seguinte, ao invés de potencializar a vocação de um país, o cidadão tenta criar esse quadro, tá certo? Esses cenários, tá certo? Que dá longe de ser o diagnóstico para resolver o problema da Argentina. Certo? Bom, também não quero aqui, tá certo? Pousar de conhecedor e ficar aí dando palpite em outro país. Mas dentro de uma análise, tá certo? Os argentinos são competitivos em quê? Exatamente nesse setor. Uhum. Eles têm uma pecuária altamente desenvolvida, com a genética que tem das melhores do mundo, tá certo? E eles têm terras com a capacidade de alta produtividade. Agora, meu amigo, ninguém aguenta um governo só criando dificuldade, tá certo? Cada vez mais taxando e impedindo com que eles realmente modernizem suas frotas, busquem infraestrutura capazes de poder fazer com que haja um custo menor na propriedade rural. Então, quer dizer, não é feita essa política de desenvolvimento aí por parte da Argentina. Então, essa é a dificuldade que você tem hoje. Tanto é que na hora que o governo tirou a mão
do setor rural repassou aquilo que nós lutamos no Congresso Nacional, crédito rural, nós mostramos o quanto realmente o Brasil cresceu, o quanto nós avançamos em tudo isso. Agora, eu acho, Emília, eu não podia deixar aqui nesse programa de vocês, do Pânico, em dizer uma coisa só. É lógico que eu, com a experiência que eu já tenho de muitos anos de vida, com 6 mandatos no Congresso, 2 agora no governo de Goiás, é dizer que tem um assunto que está sendo muito pouco discutido e que tem me preocupado muito, é exatamente o avanço, tá certo, do narcotráfico no país. As pessoas estão tendo um certo acovardamento, tá certo, em discutir esse assunto. Esse assunto está avançando hoje na classe política, no poder judiciário, hoje na estrutura toda de poder, tá certo? Está ramificando e as pessoas estão achando, olha, sabe como é que é? Dando uma de Pôncio Pilatos, cada um lava as mãos e ninguém quer assumir essa decisão. Não enfrenta, e você vê cada vez mais áreas no país sendo ocupadas por essas facções e elas decidindo ali a vida das pessoas, impondo situações constrangedoras e você vendo estados se ajoelharem diante dessas facções. É por isso que eu... Lá em Goiás, você mexeu com os bandidos lá, né? Diz que não tem moleza. Lá em Goiás, Emílio, o primeiro dia de governo meu, com todas as minhas forças de segurança, primeiro mandamento meu foi: o bandido muda de profissão ou muda do estado de Goiás. Olha lá. Hoje você chega em Goiás, é o seguro de carro mais barato. Hoje você chega em Goiás, seguro de carga mais barato. Você não tem roubo em propriedade rural. Você não tem roubo nas cidades. Você tem hoje uma total e plena segurança no estado de Goiás. Ou seja, você tem os batalhões especializados. Nunca mais se teve um novo cangaço desde que eu sou governador. Nunca foi assaltado um banco. A cidade de Goiânia se roubava 34 caminhonetes a diesel, ninguém vendia carro a diesel mais em Goiás. Hoje, todo mundo transita por todos os lugares. Quando o governador tem independência moral para se colocar, e se você deixa a sua tropa trabalhar, com mais que tem sofisticado na minha área de informação, é uma integração completa, você vê que a bandidagem sabe aonde ela vai pisar. Lá dentro de Goiás hoje, o cidadão sabe que lá ele não tem espaço. Bandido não cresce em Goiás. Ô governador, todas as informações que o senhor acabou de passar, fez o senhor aí, segundo o Paraná Pesquisa, ser o governador mais bem avaliado em 20 capitais, pelo menos, está com 76% candidato, de aprovação. Opa, presidencial. Senti. E tamo bonito, hein, governador? Caiadão tá voando. Não, se depender, atenção, se depender da mulherada, olha aqui, ó. Vamos fazer uma chapa. Opa, vamos fazer uma chapa, governador. Ele é cheiroso. Não perdemos pra ninguém. Pode ir quem quiser. Chapa cante. Aí com essa informação, justamente essa pergunta que eu queria fazer pro senhor. Como que o senhor enxerga 2026? Que acredito que, tendo essa informação, sendo um dos mais bem avaliados governadores do Brasil, o senhor ser candidato novamente à presidência da República aí. Olha, eu posso lhe responder isso aí levando um pouco a minha experiência e também a minha primeira candidatura. Quando eu fui candidato em 1989, candidato a presidente da República, meu pai me chamou e disse: meu filho, calma lá, você tem 39 anos de idade, tá certo? E você ainda não passou por nenhum cargo, você ainda não tem ainda uma noção de gestão. Eu dizer, meu pai, eu caminhei o Brasil todo, já montei uma estrutura da UDR, já fomos vitoriosos na Constituinte e tal. Calma, meu filho, tá faltando pelo menos um pouco de cabelos brancos em você. Eu, lógico, aquela é a idade, você realmente resolve sair candidato e sair candidato. Sabe me perguntar, olha, eu aprendi muito com uma derrota? Sim, tive a oportunidade de debater com grandes nomes da política nacional. Mas hoje eu quero dizer o seguinte: o que eu enxergo neste momento é que a população, ela está atrás, não é daquele cidadão que fica desenhando cenários que nunca implantou, tá certo? Quer dizer, aqueles teóricos de papel. Já dizia meu professor, não tem nada melhor do que operar no papel. Você opera no papel, seu doente não complica, não tem infecção, você não tem pós-operatório grave, você não tem UTI, você não tem nada. O paciente sai maravilhosamente bem do papel. Você botou ele na sala, aí começam as complicações. Então, hoje, eu acho que a população hoje, neste momento, ela analisa o quê?
quem realmente tem independência moral para governar. Quem tem capacidade de não transformar ministério em capitania hereditária. Porque eu sou assim. Meus secretários têm que cumprir ali as decisões de governo. Sim. Tá certo? Ah, mas esse aqui é de tal, esse ali é do deputado, esse aqui é desse partido. Não, calma lá. Isso aqui tudo está dentro do comando do Estado. Isso eu não abro mão. Então, no momento em que você se impõe, tá certo? No momento em que você mostra que você não está ali vendido, nem está negociando, nem sua mesa não é balcão de negócio, as pessoas sabem, olha, o negócio aqui é diferente. Então, acho que a sociedade, ela busca exatamente uma candidatura, quem realmente já apresentou um quadro que realmente é capaz de ter capacidade junto ao governo, chegando ao governo federal, botar rumo. Acho que é isso aí. Dificuldade você vai ter. Agora, dificuldade é para ser resolvida. O senhor é esse cara? Como? O senhor é esse cara de tudo que o senhor explicou? Não é questão de ser o cara. Todo partido terá um candidato. Você sabe, eu sou de um partido que é um partido grande e que terá pré-candidato também. É lógico que eu vou pleitear dentro dessa discussão uma pré-candidatura lá em 2026, tá certo? Agora, isto aí, o que eu estou dizendo, é que eu acho que a população hoje ela espera. Por exemplo, você vai levar um filho seu para ser operado. Você vai levar ele no que ele é seu amigo ou porque ele é um cara que você já viu que já operou 10 mil pessoas e que é bom cirurgião? Ou seja, não é verdade? Então, eu acho que nesse debate agora vai valer muito também a experiência de cada um. O que cada um já fez, o que cada um já mostrou em políticas emancipatórias. Enquanto muita gente está discutindo, eu me preocupei em Goiás de fazer o quê? Romper o ciclo da pobreza. Certo? Porque não adianta, você pega as estatísticas, filho de pobre, tá certo? 70% caminha para a pobreza. Então você vai alimentando um ciclo vicioso, onde cada vez mais você vai criando pessoas dependentes de cartões de benefícios, tá certo? O que eu digo é o seguinte, no meu estado, eu forneço, mas o que eu comemoro são quantas famílias eu dei conta de emancipá-las do ponto de vista social. Mesmo porque o benefício... Esse é o ponto que eu levo. A educação minha é top. Eu gastei bilhões de reais na educação. Também, né? Você vê meus alunos hoje, eles têm noção que escola pública ele é competitivo com as escolas particulares. Então, é aí que eu vejo que eu tenho política social de emancipação e política na criança e no adolescente para que eles possam ter a sua profissão. Mas como é que tira o benefício social? É difícil. Não, você vai te falar o seguinte, deixa eu lhe dizer. O que acontece? Eu tenho vários colégios tecnológicos, colégios do futuro, e tem parcerias com o Senar, com o Senac, tá certo? Com vários outros órgãos. Aí você vai e faz o curso. Corte de cabelo, costureira, você faz o outro que quer ser borracheiro, o outro que quer montar uma oficina. O que acontece? Fez o curso. Ao invés, Emílio, de eu entregar para ele o diploma, tá certo? Que é igual dar a receita e o cidadão não tem dinheiro para comprar o remédio. Sim. Ao invés de eu dar o diploma para ele, o Estado de Goiás compra os produtos para ele começar a atividade dele e dá dinheiro, dá para ele. Ele recebe aquele produto. Começar um negócio. Olha, tá aí, meu filho, vai começar. Agora, você não tem direito depois de dizer para mim que você não deu certo. Você está com curso, você está com assessoria aqui do Senar. É a história da vara. Exato. E você tá com o produto aqui. Você vai falar, mas eu não tinha com que trabalhar. Tá aqui, eu vou instalar para você, você vai começar. Vai dar o peixe pros caras. Essa é a solução que nós estamos tendo bons e excelentes resultados. Chama-se Goiás Social. Esse é o dinheiro que eu tenho hoje, que eu separo ele para fazer essa política. Aí o cidadão tá lá, agora mesmo, tá lá, foi assentado. Não produz um pé de arroz, não tem capacidade nenhuma, não tem renda alguma. O que é que nós estamos fazendo? Bom, estou irrigando lá 2, 3 hectares, planta lá, região que é de plantio de fruta, planta as frutas, tem consumo altíssimo em Brasília e também no Ceasas de Goiânia, é uma renda dele. O outro, planta mandioca, fiz um apoio com a consórcio com a Ambev, produz cerveja de mandioca. Então, quer dizer, tudo isso é você ter
aquilo que você pode atender. Não tem um remédio para tudo. Dá uma ferramenta pro cara. Agora tem que ter essas ferramentas para você atuar em todas essas áreas, para você mostrar que você é capaz de resolver. Não pode ficar aquele negócio onde política vira balcão de negócio. O governador, que é o que acontece. O governador, você estava falando da questão de você estar lutando por pautas da direita desde dos anos 80, 86. E eu queria a tua análise de como que vai ser... Os canhoteiros odeiam o Caiado. Mas hoje em dia já mudou, né, Caiado? Na época... Sabe como é que é? Eles sabem... Hoje já mudou. Eu sempre gostei do debate. Eu acho que nós temos que entender uma coisa só. Ninguém vai querer, tá certo, que todos pensem como você. Ninguém tem essa pretensão no mundo. O que eu acho é que o debate é extremamente salutar. Desde que a pessoa, pelo menos, estude e discuta e debata o assunto com conteúdo, tá certo? Porque senão vira uma tese do achismo, aí não dá para você ficar discutindo, porque o negócio realmente... Mas você não acha que hoje é um Big Brother? A eleição hoje em dia virou meio que um programa de televisão, de entretenimento. Virou. Né? Nós estamos vendo isso aí. Ó, tá, você acabou de reproduzir um pouco aí da Argentina, tá certo? Quer dizer, eu concordo plenamente com você. Onde é que está hoje um parlamento que cada vez vai caindo ali os discursos com conteúdo, os debates com conteúdo, ao invés de ser xingatório e palavrão? Então, eu acho que isso é que nós precisamos amadurecer na política e mostrar que às vezes é muito condenado a estrutura, tá certo? Mas, me desculpe aí o Mota, tá certo? Essa tese de que o Estado, você pega um Estado perdulário, irresponsável, corrupto, envolvido na corrupção, e dependente da corrupção, onde um governante não pode aplicar nada, porque o cidadão chega lá, liga para ele e fala: vem cá, meu amigo, você esqueceu da propina que eu te dei? Exatamente. Então, que independência tem esse homem para governar? Então, no momento em que você tem um Estado que realmente tem responsabilidade, a população reconhece. Veja bem, se eu fui eleito no primeiro turno e fui o único governador a ganhar na capital, foi porque a doninha de casa saía às 4 horas da manhã para pegar o ônibus, eu saía com o celular na mão. Hoje eu levo meu neto para passear na praça. Hoje eu pego o ônibus e ninguém me assalta. Então, esse sentimento da presença do Estado para dar segurança, educação para as crianças de qualidade, programas sociais emancipatórios e, ao mesmo tempo, saúde interiorizada, levando a saúde lá para o interior, as pessoas entendem. Então, esse é o lado. O Estado, ele não deve... Lógico, eu reconheço que o Estado perdulário e irresponsável... Eu recebi Goiás. Goiás era Capag-C, quer dizer, capacidade de pagamento, que não tinha crédito algum, devedor de bilhões de reais, folha atrasada e tudo mais. O Estado hoje está organizadinho, bonito, arrecadando bem, com todas as funções dele ali sendo aplicado. Então, é o que eu vejo hoje, a diferença de generalizar o Estado com aqueles que realmente são totalmente inconsequentes e estão ali para fazer negócio. Você falou de propriedade, desculpa, e o MST também, que é uma longa discussão. É uma longa discussão. Essa não devia estar existindo mais no Brasil, tá certo? Isso aí não devia mais, Daniel, estar presente hoje na discussão do Brasil. Isso é inaceitável, inadmissível um Estado, um país com tamanha capacidade hoje de pesquisa, de desenvolvimento no setor da agropecuária, e você ficar imaginando que um cidadão chega lá e diz: não, agora é que eu me acho no direito de invadir essa propriedade rural. Quer dizer, isso é inaceitável. Agora eu quero lhe tranquilizar. Qualquer amigo que você tiver desse setor, você pode mandar para Goiás, porque Goiás não tem nenhuma invasão. Não existe invasão. Não existe. Em Goiás não tem invasão. Nenhuma. Nem em beira de rodovia, nem em lugar nenhum. Não tem invasão nenhuma. Em Goiás é zero de invasão. Deixa eu só fazer um break pra rede. É só pra rede, né? A audiência tá boa. Os caras gostam de você, viu? Fala bonito. É, Adô. Ah, lindo, né? Tem uma voz, né? O importante é que a gente é lindo. Tem uns caras com inveja. Nosso Richard Gere aqui de... Eu vou fazer um break. Deixa eu passar o Instagram do nosso convidado de hoje. É o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Entra lá nas redes sociais. Lá você segue o trabalho que o Caiado tá fazendo lá em Goiás. E cheirando o candidato. Tá, mas cheirando, tá com o perfume inteiro. Mas tem que ser, né? Deixa eu só fazer um calma. Deixa eu só fazer um break rapidinho, que o Reginaldo gosta do break comercial. Olha lá o Reginaldo. Olha lá, o Reginaldo. Vai lá, Reginaldinho, faz o break, por favor. Então, Caiado, eu ia perguntar para você da questão da direita, né? Porque hoje nós temos jornalistas que é banido do passaporte, deputado que perde o mandato porque se declara de direita. Hoje
Tá difícil ser um candidato da direita, na tua ótica na política? Diga lá. Mais fácil, né? Microfone. Oi. Não, tá dando bronca no cara. Pensei que tivesse. Dando bronca no presidente. Não, tá muito mais fácil hoje. Difícil era a minha época, meu amigo. Onde você já era rotulado de contra tudo. Quer dizer, hoje os programas sociais de Goiás, eles funcionam e emancipam. E, no entanto, a esquerda tinha a paternidade de cuidar dos pobres. Não, pelo contrário. Elas interessavam em manter, preservar e ampliar a pobreza para que eles tivessem ali base de apoio. No momento em que você torna a pessoa produtiva, com capacidade de ter salário, de arrecadar, de ter renda, esse cidadão imediatamente não quer voltar para aquela situação que ele vivia. De maneira alguma. Você veja os assentamentos. Tá certo? No momento em que até o ex-presidente Bolsonaro começou a dar o título de propriedade, você viu que o negócio mudou. O cidadão ele não tinha coragem de contestar, por quê? Porque ele era dependente da boa vontade do cara que era presidente do INCRA. Ah, então tá bom. Então você não tá na nossa cartilha, não. Então tudo bem, eu vou passar o seu lote de terra para o outro ali que está comungando conosco. Então, tudo isso, antigamente, prevalecia. Isso era tido como uma política. Era bonito. Era bonito isso. Era de bom tom. Era bonito, que a igreja também. Era, tudo, vinha junto com a pastoral da terra. Isso, e aí vinha junto pastoral da terra. Pastoral carcerária. Isso aí. Certo, que vem lutando aí pra você... Isso foi uma desgraça, né, Caiado? Quarto de motel dentro de presídio. Certo? Você tirou lá, né? Não tem mais visita. Quarto de motel. Atenção, gente, não vamos ser presos mais em Goiás. Mas olha isso, não sabia, quarto de motel. Lá cobrava R$150 por hora. Tinha garantia das mulheres, tinha churrasco. Opa! Tinha lá tudo filmado. A televisão filmou mostrando tudo. Tinha. Lá o que tinha era festa programada. Certas mulheres chegavam, cada um pagava a hora. Tudo bem. Agora, meu amigo, bandido é lá para cumprir aquela pena que tem. Então tá lá minhas penitenciárias de segurança máxima, tá certo? Esses bandidos que usam, muitas vezes, quem vai lá, tá certo? Para ter visita íntima com ele, para mandar mensagem para matar os outros, não é verdade? E para traficar. Não, isso aí não tem direito à visita íntima. Certo? Tem direito à visita íntima a outros que não têm esse nível de periculosidade e muito menos são chefe de quadrilha. Agora, esses caras que estão nesse nível, eles não podem ter contato para ficar disseminando a desordem. Quando eu mantive o controle das penitenciárias em Goiás, por que a criminalidade de Goiás fez isso? Acabou. Você estancou o problema. Que era Total. Ou seja, o garroteamento, aonde existia. O que adianta você combater a criminalidade se você deixar as penitenciárias suas sendo os verdadeiros quartéis? É isso. Agora, aonde você vai ter contestação? Enquanto Goiás era o que era, onde era quarto de motel e festa lá todo dia, você não tinha nenhuma denúncia no CNJ. Certo. E quando o CNJ ia lá, ainda não tomava providência. Agora, quando você fecha, aí junta. Pastoral carcerária. Direitos humanos. Direito humano, aí junto o pessoal também. Tem um grupo da... Não vou generalizar, tá certo que minha família toda é de advogado, mas de advogados que são todos também ligados a esse grupo. Certo. Né? E aí sim, eles ficam ali fazendo movimento, contestando, para que você possa cada vez mais liberar, para quê? Liberar a criminalidade. Esse é que é o absurdo. Então, mas ô Caiado, você foi lá, você foi 5 vezes deputado, você foi senador também, né? Senador foi também. Senador, 2 vezes lá, governador e tal. E, pô, você foi lá numa época que, vamos dizer que o nível era outro nos parlamentares. Era outra discussão, era outro naipe. Agora popularizou. Mas beleza, vamos em frente, porque é assim que o negócio funciona. Esses caras, olhando a sociedade, a gente sabe, nunca entrou tanto policial, delegado, militar, para trabalhar pelas leis. E essas leis, elas não mudam. As leis não mudam. É sempre pró-bandido, mesmo tendo o parlamentar a condição de olhar a população e falar, realmente os caras querem segurança. Está escrito isso, toda eleição. E não muda. Por quê? Por que mudou em Goiás? Não sei. Você que sabe. Porque, vem cá, eu quero saber por que não muda. Não muda o peso, porque é em Brasília. Vai para Brasília, é isso? Quando você é deputado,
se elabora leis, elabora o orçamento. Agora, uma coisa. Mas quem é que bota em prática? O governador, que é o chefe da polícia. Lógico. Aí sim. Aí é que você tem que saber o seguinte, qual é... Você imaginou bem, eu não dou conta de entender, eu ser governador e dizer o seguinte, não, nesse bairro aqui você não entra. Isso não existe em Goiás. Quando eu cheguei no governo, tem uma região do entorno de Brasília, que aqui... Não mexe. Aqui não mexe. Meus homens de preto entraram tudo, na mesma hora, resolveu, pacificou. Todo mundo pega ônibus, todo mundo dá panificador às 4 horas da manhã, não precisa de ter aquela loja com grade, nem mais nada. Acabou. Mas você acha que dá para levar para o Brasil inteiro isso? Vem cá, meu amigo, por que não dá? Por que agora você... eu há poucos dias estava vendo o seguinte, o cidadão estava marcando um encontro, tá certo? Íamos um bairro aqui em São Paulo, aí disse o seguinte, não, lá, nós temos que falar com o chefe do bairro para saber se a gente pode entrar. Isso. Vem cá, como é que você pode admitir no país o Estado ter que se curvar a um bandido? Porra, Tarcísio. Hã? Como é que você pode... Não, isso aqui é o chefe do quarteirão aqui que manda e ninguém entra. Que negócio é esse, rapaz? Porque o Estado abandonou, né? E se criou um poder ali. No Rio de Janeiro. Esse aí é o seguinte, abandonou ou situações outras que criaram esse sentimento e, na maioria das vezes, pessoas também se beneficiaram dessa situação que está lá em São. Não é só... Quem ocupou? Então, ocupou o poder. A milícia no Rio de Janeiro. Jabuti não sobe em pau, tá certo? Então, essa é a realidade. Então, quer dizer, por que em Goiás também tinha todo o entorno de Brasília, que era a área intocável do narcotráfico, porque Brasília é a maior renda per capita, então o melhor mercado disputado no Brasil é Brasília. O maior salários que tem é Brasília. Sim. Então, quer dizer, onde é que eles ficavam? No entorno. Por que não tem mais isso lá? Mas a gente está querendo saber como é que você fez, porque você falou que coloquei a polícia, mas tem que estancar. Tem muito dinheiro do narcotráfico. Tem muito dinheiro do narcotráfico. E o que você fez? Especificamente. Profissionalizei minha equipe e coloquei lá os meus melhores homens para poder fazer esse combate. Certo? Mas assim, governador, a gente vê aqui, São Paulo também tem os melhores policiais, tem gente qualificada, só que a gente vê que eles prendem de dia, à tarde o ladrão tá solto. Como que lá em Goiás você conseguiu, junto com os juízes, não fazer isso? Prender o camarada, à tarde tá solto? Primeiro, você colocou bem. Sabe por quê? No primeiro dia de governo meu, eu chamei o presidente da Assembleia, o presidente do Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Tribunal de Contas do Estado. Disse para eles, olha, aqui ou nós vamos governar o Estado, ou se não ficar um jogando para a plateia contra o outro, não vai dar certo. Então as medidas aqui têm que ser medidas que sejam corretivas e exemplares. Tá certo? Então não dá para ficar esse joguinho para lá e para cá. E eu, nesse ponto aí, eu vou direto. Tá certo? Olha... Teve pressão no judiciário lá? Não é pressão. É porque policial jogou junto, trouxe para trabalhar junto. Lógico, exatamente. Olha, isso aqui não é inadmissível. Então nós temos lá toda uma parte do Poder Judiciário lá que tem as varas específicas do crime e que o processo lá em Goiás dura 5 dias, 10 dias já está ordenando a prisão, já está confiscando, certo? Quer dizer, por exemplo, as aeronaves de Goiás, certo? O jato que eu ando é do narcotráfico. Tomei. O helicóptero do narcotráfico. Tomamos. O que serve à saúde do narcotráfico. Tá certo? O que dá. Não devolveu o helicóptero lá pro André do Ré. Não, pegando lá e vão botando tudo. Caminhão. Tudo pra nossa tropa. Lá. Tá certo? Então, quer dizer, este é o assunto que você tem que entender que se você tiver uma polícia eficiente. Agora, você não pode aceitar no Brasil que haja nenhum metro, um palmo aonde o Estado não entra. Isso não existe. Em lugar nenhum. Sim. Certo? Então o cidadão é de uma ONG da Europa. Existe algum lugar na França que o bandido diz que a gendarmerie não pode entrar lá dentro? Aqui eles querem, né? Aqui eles têm. Aqui eles querem. Eles desejam e têm. Eu morei no Rio de Janeiro 14 anos. Eu me formei lá. Tá certo? Cansei de subir o Morro do Borel, Morro da Rocinha, para ir lá receber... pegar pacientes, tal e coisa. Agora, uma coisa naquela época minha era jogo do bicho. Tá certo? Sim. Não era esse avanço que você tem hoje do narcotráfico. Então eles ali são senhores e são mandatários ali. Não, aqui não sobe.
aqui não pode, aqui não tem. Não existe isso, gente. Onde é que você já imaginou um país que quer crescer e que acha que nós podemos deixar proliferar essa irresponsabilidade completa, onde os governantes amanhã vão ficar igual governando na Colômbia? E daí? Vai ficar igual governando no México. Bom, mas você não mora no Brasil, então, porque o Brasil inteiro é assim, só para o seu estado que não está. Pois é, mas se nós não dermos um avanço nisso, se nós não tivermos esse nível de responsabilidade, se nós ficarmos naquela tese, quem sabe, talvez, deixa pra lá, governador, não vamos enxergar, mas isso é bem do dizer, Brasil, né? O cara, quando quer fazer o rodanel aqui, ele me disse o seguinte, um dos empresários, sabe o que ele me contou, fazer o rodanel aqui? Se ele chegou, o cidadão virou para ele e falou assim, não, vamos fazer o seguinte, pegou uma máquina aquelas máquinas já profissional de cálculo, aqui você vai passar, aqui você vai bloquear uma área grande, aqui é espaço de venda minha, tantos, aqui minha arrecadação por dia, tanto por tantos meses o aí, tráfico. tal, então o senhor tem que me pagar aqui, tanto de mesada, ou senão suas máquinas não entram. Que beleza, governador, hein? Bacana. Isso é a verdade nua e crua. Voltando na pergunta do Mota, que vocês colocam muito, a resposta vai virá nas urnas municipais. E vocês contam muito com essa resposta positiva. Lembrando que a máquina está do outro lado, a pergunta se der tudo errado, já vai entregar por mais 10, 15, 20 anos? Ou já tem um plano B já para agir nas estaduais? Não, você sabe que política, meu amigo, eleição, tá certo? Eu chamo urna de Vossa Excelência. Sabia? A única coisa que eu chamo de Vossa Excelência mesmo é urna. Porque ali você tem que ser competente para poder debater, mostrar a realidade e você poder agariar a confiança do eleitor. É urna. Ali é Vossa Excelência para mim. Agora, isso vai depender do cenário que nós soubermos construir até 2026. Essa aqui é. O que eu tenho que mostrar são aquilo que, modéstia à parte, certo? Mas você vai dizer, tudo bem, mas Goiás é um estado que só tem 7 milhões de pessoas, não sei o quê. Mas peraí, meu amigo, cada um no seu quadrado. Agora, se eu sou governador para resolver. Eu não sou governador para ficar lá, quem sabe, talvez, e tudo mais. É o que eu falo. Mas você vai criar muitas dificuldades pela frente. Então saia da política. Não é o seu espaço. Agora, você está dizendo, isso vai se consagrar em governos futuros porque o Lula ganhou a eleição? Já na prefeitura, já é a resposta. Não, de maneira nenhuma. Tá. Nossa capacidade de debater dentro de um processo de campanha eleitoral e aquilo que a gente pode mostrar para a população, nós vamos ter a capacidade de angariar a simpatia da maioria. Essa que é a beleza do jogo democrático. A beleza é essa. Ô governador, aí, desculpe interromper, mas levando em consideração isso que o senhor está falando, hoje o nome que a gente tem ventilando de uma maneira mais forte para poder bater de frente com Lula é o do Tarcísio. Sem dúvida. Na sequência, a gente tem praticamente o Zema. Então o senhor viria aí como um terceiro nome tentando subir para poder passá-los ou o quê? Meu amigo, deixa eu lhe dizer uma coisa clara em política, tá certo? Em política, você tem que ver em primeiro lugar, Tarcísio sai lá na frente, tá certo? É um bom gestor, é um sujeito inteligente, preparado. Ele seria até senador na minha chapa em Goiás, tá certo? Quando depois o Bolsonaro fez que ele viesse aqui para São Paulo. Essa é a verdade. Então, é uma pessoa que eu tenho o maior carinho por ele, o maior respeito por ele. O Zema é o terceiro maior colégio eleitoral do país. Minas Gerais tem esse, mas é uma grande verdade. Já meu avô dizia, a política começa por Minas Gerais. Tá certo? Então, Minas Gerais é um estado que ele é definidor. Agora, a candidatura, ela vai depender como é que vai ser o caminhar da carruagem, tá certo? Você não pega um cidadão e coloca ele lá, você vai jogar, tá bem? Primeiro jogo, como é que você vai ser? Como é que vai deslanchar? Como é que vai ser no treino? Você vai dar conta de chegar? Isso tudo, todos nós temos que nos submeter a isso. Isso é o jogo. Agora, você não tem ninguém que tenha a capacidade, nenhum iluminado, da conta. Não, esse aqui vai ganhar a eleição. Calma, vão sair vários candidatos. Nesses candidatos, você vai vendo o que vai deslanchando na campanha. Mas calma aí. Meu partido colocou a Soraya lá, que o senhor é muito mais capacitado que ela. Vamos falar a verdade aqui, né? Riu porque concorda. Então, se arrependeu um pouquinho.
De quê? De colocar o Soraya. Não, mas ele falou uma coisa interessante. Mas é uma coisa, eu estava no meu primeiro mandato, e que se eu renunciasse o mandato para ser candidato, eu não tinha ainda dado conta de consolidar todos esses programas que eu consolidei igual o Calcinha. Mas o fez bem certo. Ele quis mostrar o trabalho dele, mas ele falou uma coisa interessante aqui, Emílio, no começo do programa, que foi: você vai no médico que é teu amigo ou você vai no médico que você acha que você confia? Exato. Você tá falando isso porque tem muita gente que o Bolsonaro vai dar o apoio? Essa é a sua analogia? Ele é um cabo eleitoral fortíssimo, né? Lógico. Quem é que não quer o apoio, não é verdade? Agora, ele também vai ter habilidade, tá certo? De poder ver, porque não é apenas a mão sobre uma candidatura. É saber se essa candidatura ela tem musculatura, tá certo? E coluna vertebral para aguentar. Aguentar o tranco, né? Lógico. E agora você tá com o cabelo branco, que você falou, né? Não é jogo de amador, né, meu amigo? Não é jogo de amador. Não é mais 89, né? Desde 89. Não é mais 89 hoje. Batendo pé. Mas, 89 nós éramos 22 candidatos. Sim. Entendeu? Agora é um jogo, sabe? De profissionais, tá certo? E nós também sabemos fazer política. Essa é a verdade, tá certo? E o Barba? E o? O Lula. O Barba tá meio... Tá meio dando umas rateadas. Tá engasopado. Pô, você tava com ele lá em Brasília. Você conhece. Sentou com o Alckmin, pô. Hein? E o Barba? O Barba tá meio... Eu acho que ele vai. Acho que ele é candidato. Você acha? Não, acho não. Tenho certeza que ele é candidato à reeleição, lógico. Né? Quem tá no mandato não vai abrir mão da prerrogativa que tem. Certo? Então ele é candidatíssimo à reeleição. Lógico que ele é candidato. Certo? Isso aí é a maior certeza que tem. Se tem um candidato que é certeza, é ele. A reeleição. O senhor falou que o Bolsonaro é um ótimo cabo eleitoral. Você acha que o Lula, eventualmente, por qualquer tipo de questão, ou por não querer mais, tá cansado, ou por questão de saúde, você acha que ele é um bom cabo eleitoral? Ele tem alguém que ele transfere os votos que são dele ou não? Ou o PT é simplesmente o Lula? Eu diria a você que eu não excluiria. Eu, na política, eu sempre valorizei meus adversários. Eu acho que o grande erro na política é a hora que você acha que você está muito de salto alto, ganhei e tal, não dá certo. Adversário é adversário. Não, e sim, campanha no dia. Não, sim, não é questão do adversário. A pergunta é se ele é um bom cabo eleitoral ou se ele consegue transferir os votos dele para alguém ou o Lula é o Lula? Olha, na política eu já vi muitos poucos políticos. Olha que eu acompanho a política há muitos anos, venho de uma família política, tá certo? Você tinha aquela tese que, olha, apenas o Brizola dava conta de repassar voto. Não é fácil. A coisa mais difícil do mundo é você repassar voto. Outra coisa, eu vou votar no Morgado. Ah, mas porque o Morgado vai indicar o Zé da Silva, outra coisa. Eu voto no Morgado, no Zé da Silva não dá. Exato. Entendeu? Então essas coisas são muito difíceis. Você não é por aí. Transferir voto hoje, o que tem é o seguinte: o Bolsonaro consegue hoje ser essa figura na política que tem capacidade de mobilização que nunca se teve no país, nada igual. Não? Nunca ninguém saiu depois de estar inelegível, de estar derrotado, sair e chegar numa cidade, igual chegou em Goiânia, tendo milhares de pessoas que vai acompanhá-lo. Isso não existe na política. Eu nunca assisti nada semelhante. É fora do... O Brizola morreu, acabou o partido também, né? Hã? O Brizola faleceu, também acabou o partido. Exatamente. Mas não pode ser igual. Exatamente. Então, quer dizer, o que eu estou dizendo é que ele, indiscutivelmente, tem 1 milhão de vezes mais capacidade de transferir voto do que um Lula. Não tenha dúvida. Essa mobilização dele de chegar, ir a um comício, gravar um programa para uma pessoa ou para outra, é lógico que ele tem essa capacidade acima de tudo. Caiado, mas você vê, né? O Lula a gente achava isso, mas foi na época daquele que eles chamam de Teatro das Tesouras, porque o Lula ele fez a Dilma e fez o Jaiminho. O Jaiminho fez? Teve muito. Teve voto e pra caramba. Ele fez a Dilma. Foi empatadão lá. Mas quem tava do outro lado? Os mortos. Sim. Era o Alckmin. Lula! Era os mortos. Era o outro, o Zé Serra. Sim. Por isso que ele levava.
Sim. Aí você fala, pô, o cara é bom, mas não é bom. Tarcísio não levou. É o adversário. Ele estava do lado do Quem? Haddad. Quem? Não, eu tô dizendo, o Lula foi um cabo eleitoral do Haddad e não conseguiu. Não, mas pô, olha o que ele teve de voto. Deve 50 milhões. Acabou essa história, mas ele pode fazer o A Boulos. própria Dilma. Agora, a reeleição não é uma coisa que não cheira bem, porque o cara pega lá, volta, fica no poder, como você falou, que não quer largar o osso, depois no final do governo fica trabalhando para se reeleger. O que você acha de reeleição? Primeiro, dizer a você que durante o meu mandato todo de deputado, eu trabalhei fortemente para derrubar a reeleição. O que você tem hoje no Brasil são 4 anos. Eu acho que hoje é muito pouco. Eu acho que você devia alongar esse mandato, tá certo? E dar apenas um. Mas um mandato só de 4 anos, até você poder colocar seu Estado, arrumar seu Estado e implantar o seu estilo de governar, você não conclui nada. Tanto Quanto que a tempo reeleição... seria o ideal? Não, eu acho que se você trabalhar de 5 a 6 anos, já daria uma margem para você poder se comparar a outros países e aí você daria conta de mostrar para a população o que você veio fazer, tá certo? Boa. Eu acho que quando você consolida seus programas, Daniel, o outro que vem também não tem como desmontar todos eles se ele estiver dando certo para a população. Agora, eu enxergo outra coisa também. Não menospreze quem está no poder. Certo? É muito difícil você perder uma eleição com a máquina do governo na mão. Um perdeu. Dinheiro. É muito difícil. É só o Bolsonaro. Um perdeu. O Bolsonaro perdeu. Exatamente. Mas vamos lá. É difícil você perder com a máquina do governo federal. Sim. Que é um canhão. Você tem que imaginar que é um canhão, meu amigo. Então, vamos, como diz o outro, olha, humildade, pé no chão, vamos ter a realidade do que vai ser o processo. O governador, o que você achou da inelegibilidade do Bolsonaro? Olha, esse é um julgamento que o Tribunal Superior Eleitoral quis dar essa conotação. O que é que você aprende no processo? E aí, é minha experiência de vida, tá certo? Você tem que entender uma coisa só. Vamos disputar e vamos buscar alternativas para que você amanhã possa se viabilizar. Se você amanhã tiver uma decisão do Supremo, se você amanhã tiver uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, você será duramente penalizado. Não adianta. Contestar decisões judiciais, ela vai contestar, é igual o gol de mão aos 44 minutos, que você vai continuar contestando, você vai continuar vice. Tá bom? Campeão. Essa é a realidade. Decisão então, judicial, cumpra-se. Então, o que eu quero dizer a você é o seguinte, esse lado é o lado que você só pode mudar o perfil de um estado ou de um país se você souber conversar com todos os poderes. Em primeiro lugar. Mas conversar tudo bem, mas o senhor não acha que tem ministro aí que tá legislando ou não? Não vai sabonetar, hein? Nós podemos fazer juízo de valor e não concordarmos com as decisões, isso é prerrogativa nossa. Concordo com você plenamente. Mas só que isso é uma regra do processo democrático. Se você diz, olha, o Senado está sendo omisso e não avaliar esses problemas, sim. Então o Senado é que deveria ter essa responsabilidade. Sim. Certo? Isso é função do Senado. Então você não pode transferir para A ou para B essa prerrogativa. Porque quando você transfere, você dá aos nossos opositores também o direito de discutir se você é proprietário de um bem ou não. Tá certo? Quer dizer, aí você amplia-se esse processo de, olha, eu acho isso ou eu acho aquilo e tudo bem. Então, quando você tem exemplos que você não concorda, vamos mudar, vamos trabalhar, vamos buscar com que haja uma convergência daqueles cumprimentos das normas constitucionais. Mas você tem os órgãos que são reguladores. Sim. O Senado Federal é um deles. Ih, mas tá difícil. Pessoal muito rabo preso. Mas é assim. Meu amigo, o jogo é esse. Muito rabo preso. É o jogo. O jogo é jogado. Bem baixo. Eu andaria pescado. Então aí, se você estava mais no sol do que o seu adversário, você sabe que quem está na oposição, meu amigo, está no sol e está na chuva. Tá certo? Aí não dá para você botar frango de granja na luta.
É isso aí. Frango de granja é na granja. bonitinho, Essa é boa. bebendo aguinha na sombra, com antibiótico, comendo ração, bonitinho, tá? Candidato de Senão o pinto não oposição, cresce. tá certo? É galo de terreiro. É isso aí. Aguenta porrada, que sabe que vai pra cima. Aí tudo bem, aí você aguenta. Boa. Essa é a realidade. Boa. Governador, muito obrigado pela sua presença. O papo foi muito bom. Foi legal. Tinha certeza que o papo ia Obrigado, ser, amigo. Obrigado, ser bacana aqui. O governador já por Goiás, né, o mais bem avaliado, né? Exato. Isso Mas chegou no Paraná na pesquisa. é a beleza, né? Vamos tomar Nossa, um mas tá whisky com ele. Fazer uma viagem a Goiás também, Vamos, conhecer as vamos. belezas ali Pegar do um Rio barquinho. Araguaia. Não, uma terra que recepciona bem todo mundo. E vai ser um prazer. Pensou vocês chegarem em Goiás um dia, fazer um programa lá, a gente faz um programa lá no Palácio, vocês vão ver que maravilha. vamos lá. Você com a viola. Conhecer a cidade de Goiás, trazer ali aquelas duplas nossas ali da Aí é bom sertaneja, demais. dos Sérgio melhores Berrateiro, do mundo. Ele manda abraço. Não é? Obrigado, Aí viu? o Morgado vai ficar mais satisfeito. Pôr o Morgado pra montar no cavalo, quebrar a perna do cavalo. Prepara o Morgado. Certo? Boa, vamos que vamos. Tá bom, É isso aí. Emílio. Obrigado, viu, governador? Obrigado aqui, obrigado. ó. Eu vou passar o Instagram para você, conhecer o trabalho do governador Ronaldo Caiado. É @Ronaldo Caiado no Twitter e no Instagram. Muito obrigado e vamos para o break do nosso querido Reginaldo. Vamos lá.